Fala pessoal, agora entrando na parte, de cálculo aí, de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. O que são esses ângulos notáveis, né? Os ângulos notáveis são os mais utilizados, no triângulo. E quem são eles, né? São os ângulos de 30 graus, certo? 60 graus e 45 graus. Então são os ângulos mais utilizados. Então são chamados de ângulos notáveis aí. Então lembrando novamente que seno de alfa, né? Então a gente está falando em relação a um ângulo, certo? Que é o que? É a relação, né, entre o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cateto adjacente sobre o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E também dado, né, a tangente de alfa, né, sempre a tangente de um ângulo, é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente aí. Certo? Então, olhando aqui em relação ao ângulo de 60 graus, né? Então, se eu, em relação ao ângulo de 60 graus, quem que é o meu seno de 60 graus? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem que é? É H sobre quem? Hipotenusa, né? É o maior lado do meu triângulo, que está oposto ao ângulo de 90 graus aí, certo? O nosso ângulo reto. Então, sobre L. Então, seria seno de 60, né, a relação trigonométrica, né, no ângulo notável de 60 graus, né, H sobre L aí. Então vamos ver, né, por que, né, se são chamados de ângulos notáveis. Então ângulos notáveis, como são os mais utilizados, então a gente vai possuir o que? Tabela sobre eles, certo? Então a gente vai conseguir uma tabela, né, a gente tem tabela de seno de quem? De 30, 45, 60 graus, né, cosseno de 30, 45, 60 graus, tangente também. Então são ângulos notáveis, são ângulos mais utilizados aí no triângulo, certo? Então vamos lá. Então seno, cosseno e tangente de 30 e 60, depois a gente irá ver, né, o de 45 graus aí. Então seno de 30, né? Então eu tenho seno de 30, quem que é o seno, o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, para a gente não esquecer, a gente pode chamar o que? Seno de senco, que é senco. O que é senco, né? Então a gente vai saber que seno é o cateto, né? Seno é o quem? É o cateto oposto. Então a gente lembrou que é o cateto oposto. Então, e é sobre quem? Sobre a hipotenusa. E cosseno a gente chama de cosca. Cosca quer dizer que é o cateto adjacente sobre quem? Sobre a hipotenusa, certo? Então, seno de 30 é igual ao que? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Olhando nesses dois triângulos, né? Então, aqui, né, essa linha tracejada, né, esse traço aí vertical, divide aí o nosso triângulo em dois triângulos retângulos, certo? Então, aqui a gente tem uma soma de 60 graus, né? Então, dividido ao meio, a gente tem 30 graus para cada, né, para cada triângulo aí. Lembrando, né, que a soma dos meus ângulos, né, a soma interna dos meus ângulos tem que ser igual a 180 graus, certo? Então, o ângulo reto é o que? 90 graus, certo? 90 graus, né, com mais 90, 60 com 30, 90, 90 com 90 vai dar 180 graus. Então a soma interna dos meus ângulos tem que dar 180 graus aí. Então voltando novamente, seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Então em relação ao seno de 30, então a gente vai olhar em relação a quem? Ao ângulo de 30 graus. Então olhando aqui, né, onde a gente está com o triângulo retângulo aí de verde, então, em relação ao ângulo de 30 graus, quem que é o meu cateto oposto? É o que está oposto ao ângulo de quem? Ao ângulo de 30 graus. E quem está oposto a ele é este comprimento aqui, certo? Essa reta aqui, né? Esse vértice aqui. Então, vai ser L sobre 2. Então, L sobre 2, né, dividido aí quem? Pela hipotenusa. Certo? Dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o que está oposto ao ângulo reto, dividido por L, certo? Divisão de fração, eu copio o primeiro, né? E multiplico aí pelo inverso do segundo, certo? 1 sobre L. Então, com sorteio L com L, eu vou ficar somente com meio,
Então a gente sabe que o seno de 30 graus equivale a quê? A meio, certo? Então ele é um ângulo notável, então na tabela, então toda vez que a gente tiver um seno de 30 graus, a gente vai ter esse valor aqui de quem? De meio, certo? Então vai ser meio. E se você fazer, né, o inverso, né, uma relação inversa, que é seno, né, elevado a menos um, né, seno elevado a menos um, de quem? De meio, né, que vai ser igual a quem? Ao nosso 30 graus novamente. Então isso é um ângulo notável aí, que é o seno de 30 graus. Certo? O cosseno de 30 graus é quem? Então a gente vai agora em relação ao que é o cosseno de 30 graus. Então aqui o nosso ângulo de 30 graus, né, vai ser quem? Cosseno é o cateto adjacente, o adjacente é o que está próximo ao nosso ângulo, né, que é o vizinho do nosso ângulo, dividido aí pela hipotenusa. Certo? Quem que é o nosso cateto adjacente, então, em relação ao ângulo aqui de 30 graus? Lembrando que a gente já está trabalhando agora com o cosseno desse ângulo notável de 30 graus aí. Certo? Então vai ser quem? O cateto adjacente vai ser H, né, sobre quem? Hipotenusa L. Tranquilo, então a gente pode fazer o seguinte, né? A gente tem a medida do cateto oposto e descobrimos a relação do cosseno, né? O cateto adjacente sobre a hipotenusa, a gente tem o cateto adjacente, a gente pode aplicar quem, né? O teorema aí de Pitágoras. Então vai ser o que? A hipotenusa ao quadrado. Quem que é minha hipotenusa ao quadrado, né? Então muitas vezes vocês podem encontrar em várias literaturas, né, que seja a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso significa o que? O quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos aí. Então quem que é minha hipotenusa? É L. Então L ao quadrado igual a quem? Né? Meu cateto ao quadrado. Quem é meu cateto ao quadrado? Né? Vai ser h ao quadrado mais quem? O segundo cateto ao quadrado. Quem que é o meu segundo cateto? É L sobre 2 elevado ao quadrado. Certo? Então, vamos melhorar, né, essa nossa expressão aí. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, né? Então, vamos a L ao quadrado, né, vai dar L ao quadrado igual a H ao quadrado, vai dar H ao quadrado. Aqui a gente vai fazer o que? Uma fração, né, de uma potência. Então, quer dizer o que? Que eu tenho L elevado ao quadrado como 2 elevado ao quadrado. Então vai ficar o que, né? L ao quadrado dividido aí por 4. Vamos isolar quem? O nosso H, certo? Isolando o nosso H. Por que o nosso H? Porque o nosso H é o nosso cateto adjacente, certo? Então a gente vai encontrar através desse, né, cálculo, né, pelo ângulo notável, utilizando aí o teorema de Pitágoras, que então a gente vai isolar H. Isolando H, eu isolei H, certo? O L ao quadrado, eu vou passar o L sobre L ao quadrado dividido por 4 para lá da igualdade, ele vai ficar negativo. Então, organizando a nossa expressão, a gente vai ter H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4. Certo? O que precisa ser feito aí? Né? Eu preciso tirar o MMC, que eu tenho uma subtração de fração. Certo? Se eu tenho uma subtração de fração, eu preciso fazer o que aí? Certo? Então eu vou tirar o MMC de 4 e 1, vai dar 4, né? 4 dividido por 1 vai dar 4, vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 vai dar 1, né? 1 vezes L ao quadrado vai dar aqui, né? Menos L ao quadrado. Melhorando isso daqui, eu vou ter o que? 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Né? Eu vou ter 3H ao quadrado igual a 3 ao quadrado, dividido por 4. Certo? O inverso da potenciação, a radiciação, vou tirar a raiz de quem? De 3L ao quadrado dividido aí por 4. Certo? Olha para vocês verem que a gente está utilizando, né, bastante coisas, bastante conteúdos para poder fazer a resolução, né, desses novos conteúdos que a gente está vendo. Então aqui a gente tem o que? Ó, a gente tem um índice 2, com o índice da raiz a gente consegue cortar. Então L eu tiro fora da raiz,
certo? E raiz quadrada de 4 vai ser quem? 2. Então, logo, né, isso vai ser, né, o meu h, o meu cateto adjacente, vai ser L, né, vezes raiz de 3 sobre 2 aí. Certo? Então, voltando, né, à nossa expressão, cosseno de 30 graus, né, igual a quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, né, a gente descobriu quem? Que o cateto de 30 graus, né, o cosseno de 30 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né, o cateto adjacente vai ser h, então h a gente encontrou logo aqui, né, a gente encontrou o h que é L vezes raiz de 3 sobre 2, então aonde tem o h eu vou colocar L vezes raiz de 3 sobre 2, dividido por quem? Quem que é a nossa hipotenusa? A hipotenusa é L, certo? Então, novamente, né, eu tenho que, né, divisão é de fração, né, copio o primeiro termo, né, e multiplico aí pelo inverso do segundo, certo? Ou eu multiplico aqui os seus extremos, certo? Multiplico L, né, vezes 1, aqui vai ter um 1, L vezes raiz de 3 vezes 1 e vou multiplicar 2 vezes L. Então a gente pode fazer essa multiplicação aqui dos extremos também sem importância nenhuma, mas, né, utilizando o método matemático, né, que para não haver a confusão aí, então a gente copia o primeiro termo vai ser o que? L vezes raiz de 3 sobre 2, multiplicado aí pelo inverso do segundo. Dividido por L, então quando eu tenho nada debaixo do L, eu tenho 1, então 1 sobre L. Então cortei L, cortei L, então a gente vai saber que esse ângulo notável de 30 graus, ele vai ser igual a quanto? A raiz de 3 sobre 2. Então, automaticamente, né, quando vocês virem aí cosseno de 30 graus, vocês já automaticamente vão saber o que é a raiz de 3 sobre 2. Então, estou explicando de maneira matematicamente, né, de maneira o passo a passo, pelo fato, né, do cálculo desses ângulos notáveis, o porquê ele chega aí nesse resultado de raiz de 3 sobre 2, que consequentemente vocês irão ver aí na tabela, certo? Então, isso é uma maneira, né, uma maneira genérica demonstrando qual é o valor de cosseno de 30 graus. Então, através de uma resolução genérica, a gente encontra que cosseno de 30 graus é equivalente a raiz de 3 sobre 2 aí. Certo? Tangente agora, né? A tangente de 30 graus. Então, a tangente de 30 graus, né? Então, o tangente é a relação trigonométrica entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Então, a gente tem o que? Tangente de 30 graus, que é igual a quem? Cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? L sobre 2, certo? L sobre 2 sobre quem? A hipotenusa, né? Sobre o cateto adjacente, que é H. Só que o H, a gente encontrou esse H, que esse H aí equivale ao que, né? A L vezes raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho aqui L sobre 2 dividido aí por L vezes raiz de 3 sobre 2, que é igual ao quê? Tangente de 30 graus é igual ao quê? Copio o primeiro termo e multiplico o quê? Pelo inverso do segundo. L sobre 2 vezes 2 dividido por L vezes raiz de 3. Certo? Então cancelei aqui os meus 2, certo? Cancelei aqui o meu L, vou ficar somente que com 1 raiz de 3. Né? Lembrando, né, aplicando a propriedade da radicação, quando a gente já tem, né, raiz no denominador, a gente multiplica, né, o numerador pelo multiplica o denominador e o numerador aí por raiz de 3. Então multiplico aqui numerador por raiz de 3 e denominador por raiz de 3, eu chego no resultado de raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30 graus é equivalente a raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o cálculo aí de seno, cosseno, tangente, né, do ângulo notável aí de 30 graus. Certo, pessoal? Então, eu simplesmente estou mostrando, né, de maneira matemática, o porquê, né, qual é o valor dessa tangente, utilizando aí, né, o método genérico, a gente encontrar o valor aí da tangente desses ângulos notáveis. Certo, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo aí.